Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Amigos do Rock. Eu, Eduardo Faiani. Hoje vou falar para vocês de uma das maiores bandas do planeta. Também hoje um vídeo de número 100. Demorou 100 vídeos para eu falar deles. Claro, antes peço para você que não for inscrito no canal, caiu aqui de paraquedas, inscreva-se no canal, curta o vídeo. É muito importante para o canal crescer. Então, por que o Beatles é a maior banda de rock do planeta? Vou fazer um pequeno resumo e falar para vocês disso. Claro que vou fazer um outro vídeo só falando da discografia deles. Essa incrível história dessa grande banda começou quando John Lennon conheceu Paul McCartney. Criou ali então uma grande amizade e com essa amizade descobriram grandes afinidades musicais. Através de Paul McCartney, John Lennon conheceu George Harrison. George Harrison e Paul McCartney faziam parte da mesma escola, Liverpool Institute. Os três amigos viviam na cidade de Liverpool. Resolveram então formar uma banda em março de 1957. Os três amigos tocavam violão e guitarra, eram três guitarristas, então eles precisavam de um baixista. Foi então em 1960 apareceu o baixista Stuart Sutcliffe. Foi então em seguida apareceu o baterista Peter Best. Então eles agendaram vários shows pela Alemanha com essa formação. Foi um desses que o baixista Stuart conheceu sua futura noiva e com isso ele deixa a banda. Com isso então a banda precisa de um novo baixista e através de uma ideia entre o grupo, a ideia de George Harrison era ter um baixista entre o grupo, um dos três, Lennon, McCartney e George. Então sobrou para McCartney, que também era um grande guitarrista, mesmo a contragosto, mudar de instrumento. Então acabou assumindo os baixos dos Beatles. E através também de uma ideia de John Lennon, sugeriu o baixo parecido com um violino, que ele já tinha visto em outros shows. Esse grande baixo antológico. Então, em 21 de março de 1961, eles conseguem fazer sua primeira apresentação no Cavern Club, um grande clube de músicos em Liverpool. Começam a se apresentar ali. Faz grande sucesso. Ainda em 1961, eles conhecem então um grande empresário que seria o grande empresário da banda, Brian Spitten. Acaba se tornando, como eu disse, o empresário da banda. Com esse grande empresário, eles acabam então gravando seu primeiro LP, Please, Please Me. Please, Please Me. Isso em 1962. O produtor desse disco não estava muito contente com Peter Best, que diziam que ele atravessava demais e não era muito eficaz tanto nos shows quanto no estúdio. Nas gravações demo, diziam que ele atravessava demais. Então o produtor resolve substituí-lo por um outro baterista, um que já tinha substituído ele em algumas apresentações, chamado Ringo Starr. Com o Ringo Starr, a banda fluía melhor, tanto em estúdio quanto principalmente nas apresentações ao vivo. Em 1964, eles lançam então seu primeiro single, Please, Please Me, que ficou em primeiro lugar na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então há uma grande turnê nos Estados Unidos em 1964. E aí o mundo conheceu a Beatlemania. Meninas histéricas, totalmente descontroladas atrás dos quatro garotos de Liverpool. Nas apresentações lotadas, nos aeroportos também lotados esperando a banda. Foi também nos Estados Unidos que teve então sua maior audiência até hoje na história dos Estados Unidos. 74 milhões de telespectadores
assistindo os Beatles. Foi uma grande sensação na época, uma febre, um estouro mundial. Em 1966, com já estourados no planeta, com shows nos Estados Unidos, Japão, Alemanha, John Lennon fala a frase impactante que os Beatles já eram mais conhecidos que Jesus Cristo. Isso gera também uma grande revolta dos católicos. Já em 1968, eles inauguram sua própria gravadora, a Apple Records, nos estúdios Abbey Road. Você pode se perguntar por que os Beatles é a maior banda do planeta. É simples, porque antes deles, tudo era mato. Vou te explicar alguns motivos. Antes dos Beatles, os bateristas ficavam no mesmo nível dos outros músicos, impedindo ver a plateia e a plateia ver o baterista, né? Através dos Beatles, Ringo Starr, ele teve a ideia de colocar um palquinho maior, deixar o baterista um pouco mais, um nível maior para ele ver e ser visto, né? Até então isso não tinha acontecido. Beatles. Outra coisa também muito interessante, que se hoje a gente vai em estádio de futebol para assistir bandas de rock, foram os Beatles também que inventaram isso, porque o público era tão imenso, tão grande, que não havia lugar, a não ser um estádio de futebol, para comportar o público dos Beatles. Eles foram a primeira banda a se apresentar no estádio de futebol. Os Beatles eram tão bons naquilo que eles faziam, que eles conseguiam tocar sem até ouvir. Exemplo, em estádios de futebol que eles se apresentavam, hoje em dia a gente sabe que tem um retorno do músico. Tanto no palco quanto no ouvido, ele tem um retorno. Tem um PA, que é a música, o som ambiente daquele do palco com um som que está indo para a plateia, né? O músico escuta o seu instrumento um pouco mais destacado entre os demais. E naquele tempo isso não existia. Então várias e várias apresentações eles iam meio que no automático, sem ouvir o que estava tocando. E isso para o músico é terrível. Não ouvir o que você está tocando. Você não sabe se você está tocando aquilo naquela hora, naquele compasso. E eles conseguiam fazer isso de forma excepcional. Como teve uma apresentação no estádio de futebol, John Lennon falou para o Ringo Starr: eu gostei daquela virada que você deu, quase não fazia, né? Num show, naquela tal música. Ele falou: a gente tocou essa música? Então eles, né? Às vezes tocava ali no automático mesmo, sem ouvir o que estava tocando. Outra característica que aconteceu com os Beatles foi a primeira banda a se apresentar em cima de um prédio. Até então, isso não tinha acontecido, graças ao Beatles. Ainda em 1968, também marca a morte do empresário da banda. E começa então os atritos da banda. Dia 30 de janeiro de 1969, eles se apresentaram então em cima de um prédio em Liverpool. Uma apresentação surpresa em cima do estúdio Abbey Road. Eles não sabiam, mas aquela seria a última apresentação dos Beatles como banda, juntos. Foi realmente um estouro, uma surpresa, algo até então incrível, inusitado, que nunca ninguém tinha feito. Em 8 de maio de 1970, é lançado então o último disco dos Beatles, Let It Be. Em 8 de janeiro de 1980, eu lembro disso, eu era pequeno, mas eu lembro disso, vem então a pior notícia: a morte de John Lennon, assassinado em frente ao seu prédio em Nova York. E acabou o sonho. E em 2001, faleceu George Harrison. Motivo da morte: um câncer. É claro que eu pulei várias e várias etapas nessa história dos Beatles, mas prometo fazer outros vídeos, inclusive um só da discografia dos Beatles, né? Uma grande banda
uma grande banda do planeta que veio e dividiu antes e depois deles. Realmente foram impactantes no cenário musical, vendendo milhões pelo planeta até hoje. Esse foi o vídeo de número 100 do canal. Peço para você que não for inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe aquele like. Vou fazer outros vídeos contando mais da história dos Beatles, inclusive da Yoko Ono, que eu não falei dela neste vídeo. A mulher que acabou com os Beatles. Peço para você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, curta os vídeos, inclusive os shorts. Eu sou Eduardo Faiani, no canal Amigos do Rock.